Bom dia pessoal, hoje dia 7/8/2020, nós estamos dando início a essa gravação da 16ª aula e nós estamos falando sobre o Excel. Nós já vimos bastante sobre formatação condicional, fizemos até um exercício sobre isso e hoje nós vamos estar vendo então como formatar as células dentro do Excel. Como selecionar essas células, como selecionar várias células. E a gente vai estar vendo então toda a parte de formatação dessas células. E é isso que a gente vai estar trabalhando no dia de hoje. No final da aula também vou deixar um exercício para que vocês façam uma formatação específica dentro das células desse nosso trabalho de hoje. Ok, pessoal? Então, bom trabalho a todos. Vamos lá? Bom, pessoal, então nós já vimos bastante coisa sobre o nosso curso do Excel dentro das nossas aulas anteriores. E hoje, então, só para lembrar, a gente viu a definição de coluna, linha e célula dentro do Excel. E nós também vimos a parte de formatação condicional dentro do nosso sistema do Excel, ok? E hoje, então, a gente vai estar vendo especificamente como selecionar e formatar as células, ok? Então, para nós selecionarmos uma ou mais células dentro do Excel, a gente vai estar clicando com o botão esquerdo do mouse sobre ela. Quando desejamos selecionar mais de uma célula, nós clicamos com o botão esquerdo na primeira célula e arrastamos, então, mantendo o botão esquerdo pressionado, arrastamos ele para selecionar aquela área específica dentro do Excel que nós queremos que selecione. Já para selecionar uma linha inteira, então, o que nós fazemos? Nós clicamos com o botão esquerdo do mouse sobre a linha, naquele número que aparece do lado esquerdo da nossa tela, ok? Do lado esquerdo. Então nós selecionamos ela. Quando nós queremos selecionar uma coluna inteira, nós clicamos em cima na letra com o botão esquerdo do mouse, ok? É bem, de maneira bem simples então para fazermos a seleção, beleza? E quando nós queremos então formatar uma célula? Então, para selecionar múltiplas linhas e colunas, o que nós fazemos? Nós clicamos com o botão esquerdo do mouse sobre a linha ou coluna, mantemos ela pressionada e arrastamos então na linha, né, ou na coluna em cima. Quando tiver de selecionar as linhas ou colunas que pretendem trabalhar, solte o botão e realize a ação que desejar, como ajustar a altura, a largura, ou ainda alterar a cor de fundo ou cor do texto, entre outras formas ali dentro da coluna. Ok, pessoal? Então, para selecionar é bem simples ali, não tem muito o que fazer. Aí nós temos como ajustar as linhas e colunas dentro do Excel também. Entre os números, a gente vai encontrar na barra de cima sempre um pontinho, um intervalinho. E nesse intervalo, se nós passarmos o mouse, então ele vai aparecer uma outra forma no ponteiro do mouse. Quando a gente clica duas vezes ali naquele intervalinho, ele vai ajustar a nossa coluna ou a nossa linha àquela quantidade de texto que nós colocamos dentro, ou de números ou de fórmulas e assim por diante. Ok, pessoal? E é só manter o botão pressionado e arrastar. Então, esse aqui que eu estava comentando com vocês é aqui o intervalo entre as colunas ali, e quando nós clicamos ali duas vezes, ele vai automaticamente ajustar para a gente a largura da nossa célula, ok? Então, formatando tipos de células, é possível ajustar o formato da apresentação dos dados em uma ou mais células. Selecionando a célula que deseja formatar, clicando com o botão direito do mouse sobre a área selecionada, um menu irá surgir. Então é só clicar sobre a célula. Ó. Quando nós queremos formatar uma área, por exemplo, ou uma célula,
nós clicamos com o botão direito do mouse e escolhemos aqui formatar células. Quando nós fazemos isso, então vai abrir para a gente essa caixa de texto. Dentro dessa caixa aqui, então, a gente tem vários tipos de formatação das células que nós podemos encontrar. Como número, nós podemos formatar de forma geral, né? Ou número, moeda, ou contábil, data, hora e assim por diante. Então isso aqui é a formatação de número. Também vejam que nós temos outras abas dentro dessa janela aqui aberta. Uma delas é o alinhamento. Fonte, borda, preenchimento, proteção. Nós vamos estar vendo todas essas formatações aqui dentro do nosso texto. Ok, pessoal? Então, o nosso alinhamento, nós podemos alinhar o texto dentro da nossa célula ou do nosso grupo de células ali que nós selecionamos. Então nós escolhemos aqui horizontal, vertical, como nós queremos selecionar o nosso texto. Na horizontal a gente tem geral, né? Pode escolher centralizar, pode escolher direita, esquerda, assim por diante. Vertical, para baixo, para cima, no meio, também a gente pode selecionar tudo isso aí. Com recuo, podemos selecionar o tipo de recuo, temos o controle de texto, né? Podemos fazer quebra automática, reduzir para caber, mesclar células e assim por diante, ok? A gente pode controlar o que tem dentro dessa célula ou desse grupo de células de maneira tranquila. Ok, pessoal? Então, a fonte também nós podemos formatar dentro daquela célula ou dentro daquela seleção toda a parte de formatação da fonte, né? Podemos escolher o tipo da fonte, o estilo, o tamanho, a cor, se está sublinhado, taxado, sobrescrito, subscrito e assim por diante. Então tudo isso nós podemos controlar dentro daquela seleção que nós clicamos ao formatar aquela célula específica. Quanto às bordas, então, também nós podemos controlar aqui nessa formatação especificamente. A borda aqui nós podemos escolher o estilo da linha da borda, a cor, né? O automático sempre, lembrando, é o preto, né? Quando nós escolhemos o automático é a cor preta. E aqui as pré-definições. Então nós podemos escolher nenhum contorno, contorno total, e aqui nós podemos escolher se a borda vai ser em cima, embaixo ou todas elas e assim por diante. Nós podemos controlar isso. Quanto ao preenchimento também, pessoal, nós podemos controlar aqui e formatar o preenchimento daquela seleção que nós fizemos, tá? Então, cor do plano de fundo. Lembrem que nós estamos tratando aqui do pano de fundo, da cor do fundo dessa célula. Então, ou daquele grupo de seleção que nós fizermos ali, ok? Nós vamos estar fazendo isso mais para frente, especificamente dentro do Excel, para a gente ver como é que fica aí, ok? E também digitando nas células. Nós podemos, ao selecionar uma célula, nós vamos digitar sobre elas, ok? Então, para começar a escrever uma célula, basta a gente clicar em cima dela. É bem fácil. Quando você termina de digitar, pressiona Enter e ele vai passar para uma outra célula, então, para a célula de baixo, aquela a próxima que você vai começar a escrever. Você pode então começar a digitar na célula seguinte. É bem simples e rápido. Tenha em mente que as formatações no Microsoft Excel são praticamente as mesmas que nós utilizamos dentro do Word. E a gente bateu bastante nas aulas do Word ali a questão da formatação dentro do nosso texto ali quando nós fizemos o ofício, ok? A maior diferença entre os dois programas é que no Excel o formato é definido para cada célula individualmente. Lembra então que quando a gente selecionava o texto todo lá no Word, a gente selecionava ele e aquilo ali a gente fazia. Aqui, cada célula dentro do Excel ele vai ter uma formatação e pode ter uma formatação diferente e específica. Ok, pessoal? Então, se você alterar a fonte e aplicar a opção negrito da célula C5, por exemplo, então este formato só será aplicado à célula C5. Todas as células restantes permanecerão em modo padrão até que tenham sido alteradas. Ok, pessoal?
Então a gente tem que ter bastante claro isso dentro do Excel. Nós também podemos fazer no Excel, pessoal, uma coisa chamada mesclar células. Grande parte das vezes que nós vamos trabalhar com Excel, a gente vai precisar de uma linha talvez mais comprida, por exemplo, para um título. Então a gente vai estar podendo, dentro do Excel, mesclar uma quantidade de células para que a gente consiga trabalhar um texto maior ou mais específico ali dentro daquela página, daquela tabela, daquela planilha, ok? E como é que nós fazemos isso? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é selecionar aquelas quantidades de célula que nós queremos mesclar. Depois a gente vem aqui na barrinha início ou home que nós temos, e do ladinho da formatação da fonte nós temos o alinhamento, e aqui nós temos esse botãozinho, ó, o botãozinho de mesclar células. Então quando nós clicamos, depois de selecionar as células, nós clicamos nesse botão, automaticamente ele vai transformar todas aquelas células em uma única célula, ok? Aí o botãozinho, esse botãozinho que nós vamos clicar. Então, para fazer isso, como é que nós fazemos? Primeira coisa, nós temos que selecionar as células que desejamos mesclar. Como eu falei, ó, nós vamos, por exemplo, querer mesclar as células da coluna A, B, C, D e E na linha 1, e nós vamos selecionar elas. E na sequência, clicamos no botão. Quando nós clicamos no botão, o que acontece? Ele vai transformar todas aquelas células em uma única célula, ok? Então isso se chama mesclar células, e a gente vai usar bastante isso dentro do Excel para fazermos as nossas planilhas, ok, pessoal? Então vamos fazer isso na prática. Eu vou aumentar um pouco aqui o nosso tamanho das células para nós termos consciência disso. Então vejam que aqui, ó, ele já está selecionada a primeira célula. Sempre que nós abrimos um novo documento do Excel, ele vai estar com o cursor selecionado na célula A1. É a célula inicial então do nosso sistema do Excel, ok? A1 aqui. Vejam que quando ela está selecionada, ela vai mostrar aqui pra gente qual célula aqui é selecionada. Por exemplo, se eu quero a A2, eu clico ali A2, olha aí o que acontece. Ele vai selecionar para mim a A2. Por exemplo, a C2. Vamos ver lá. Quando eu digito C2 e dou um Enter, olha o que acontece. Ele automaticamente vai selecionar para mim aqui a célula C2. Como nós estamos falando da formatação, então vamos lá. Vou selecionar aqui, ó. Olha, estou selecionando um conjunto de células. Então tudo que eu fizer de formatação aqui dentro dessas células, ele vai estar automaticamente aplicando a todas as células. Como nós dissemos, o Excel ele trabalha com a formatação específica em cada célula. Se eu seleciono um grupo de células, eu posso formatar então esse grupo de células, ok? Clicar com o botão direito em cima aqui. Opa! E vamos abrir aqui formatar células. Como eu disse, ele vai abrir para a gente aqui uma caixa de texto, e é nessa caixa então que nós vamos estar trabalhando. Vejam que aqui ele abriu a formatação de células diretamente como número, né? Então eu posso colocar todas essas células aqui como número. Posso fazer o alinhamento então dessas células aqui. Normalmente a gente deixa, ó, horizontalmente no centro e verticalmente também no centro, para que todas essas letras e números que nós colocarmos aí fiquem exatamente no mesmo patamar. Vamos colocar aqui como moeda, por exemplo. Então vejam que quando nós selecionamos moeda, o que ele vai fazer? Ele já vai dar como opção para a gente de casas decimais duas. Os postos de combustível trabalham com 3 casas. Opa, 23 não, né? 3. Por que eles trabalham com 3 casas? Apesar disso ser, na maior parte dos estados, aí proibida. Mas imagine vocês, cada posto vende em torno aí, em média, de 15, 20 mil litros de combustível por dia, por semana.
15 mil litros de combustível. Se nós tirarmos aí 0,01 milésimos de centavo de cada litro, no final do mês aí quanto que eles vão estar perdendo de valor, né? Então eles colocam, a maioria dos postos aí coloca 3 casas decimais para não ter também grandes perdas. Eles poderiam simplesmente arredondar para 2, né? Arredondar para cima e pronto, mas é que daí a concorrência entre eles faz com que eles tenham que pensar em valores mais microscópicos, digamos assim. Mas normalmente na nossa, no nosso trabalho aí a gente vai encontrar 2 casas decimais, mas é importante que vocês saibam como formatar isso, porque é a partir dessa formatação específica que vocês vão conseguir trabalhar com outras realidades aí ou qualquer empresa aí dentro do Excel, ok? Então normalmente 2 casas decimais são necessárias para fazer então essa formatação. Beleza, pessoal? Aí, quanto ao alinhamento, como já dissemos, deixamos ao centro, a direção do texto vai ser de contexto e assim por diante. A fonte aqui nós podemos escolher, nós temos uma infinidade de fontes aqui que podemos escolher dentro do Excel ou aquelas que estão instaladas dentro do computador. Nós podemos então instalar mais fontes aí, mas isso não convém ao caso agora, como instalar fontes aí dentro do computador. Mas nós podemos instalar. Eu, por exemplo, tenho instalado no meu computador, porque eu trabalho bastante com a área gráfica, eu tenho instalado mais de 2.500 fontes aí dentro do computador. Então vai ter bastante coisa para ver aí, ok? Nós temos aqui o estilo da fonte, né? Nós podemos, por exemplo, colocar lá estilo regular, colocar em itálico, negrito. Vamos deixar aqui em negrito, vamos colocar uma fonte um pouquinho maior, por exemplo 14. A borda, daí nós podemos selecionar então as bordas aqui do nosso texto. Nós vamos colocar em forma de contorno, ok? E vamos escolher aqui uma borda mais grossinha aí para o nosso texto, ok? Como preenchimento, então nós vamos colocar sem preenchimento aqui. Depois nós podemos colocar algum preenchimento, por exemplo, colocar esse aqui. Vou deixar esse cinza clarinho aqui só para vocês verem como que vai ficar. E proteção, nós podemos bloquear aqui ou ocultar então os nossos textos aí, ok? Quando nós damos um OK, automaticamente então, olha aí, já aplicou a todo o nosso texto então essa mesma formatação, ok? E aqui eu posso então ainda formatar especificamente cada uma das coisas aí, ok? Então vou colocar aqui coloquei uma borda aí em todas as nossas células. Vamos diminuir um pouquinho para vocês verem, olha aí. Posso selecionar novamente, vou colocar uma borda externa agora, ó, mais grossa, por exemplo, ó, em cima e embaixo. Olha aí, viu? Ficou uma bordinha mais interessante. E quando eu digitei, por exemplo, um número aí dentro, olha, e der um Enter, como eu disse, ele vai passar para a célula de baixo. E vejam que automaticamente ele já ajustou para mim aqui a minha coluna. Para ajustar então, olha, é muito simples, ó. Selecionar, por exemplo, a linha inteira, selecionar a coluna inteira. É só clicar com o botão direito em cima da linha ou da coluna, ok? Então isso é bem simples. Se, por exemplo, eu tenho um número muito grande que não cabe nessa coluna, por exemplo, 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, ó, 12, dou um Enter, ó, o que acontece? Ele vai ajustar automaticamente para mim. Se ele não ajustar, pessoal, olha o que acontece. Tá vendo? Ele fica aí só os quadradinhos. Então ele vai ajustar automaticamente. Como eu pedi para ajustar, ele vai automaticamente crescer esse valor aí e mostrar para mim esse valor específico. Como eu disse, nós selecionamos aqui e formatamos como moeda. Então automaticamente ele vai colocar o R cifrão aí na frente das letras e vai colocar 2 casas decimais, como nós pedimos na formatação condicional. Ok, pessoal? Aí quando nós precisamos, por exemplo, modificar aqui
por exemplo, o fundo de uma célula. Como é que nós fazemos? Ó, selecionei aqui essas células especificamente. Vamos lá, formatar células. Vamos lá, preenchimento. Colocamos um branco então, olha aí. Automaticamente ele já mudou toda essa formatação específica daquele grupo de células aqui, ok? A formatação condicional é aqui, pessoal, lembra? Nós já fizemos aí na aula passada. E assim nós podemos continuar formatando aquilo que nós selecionarmos, tá? Por exemplo, vamos selecionar aqui essa coluna inteira, ó. Vamos selecionar a coluna e vamos formatar então essa coluna aqui. O que nós podemos formatar aqui nessa coluna? Vamos colocar aqui uma borda diferente. Nenhuma, por exemplo. Ó, automaticamente eu coloquei, ela tirou a borda para mim. Beleza? Então a gente pode formatar aí essas células da maneira que convier a nós, ok? Para ajustar a célula é bem simples, só dar 2 cliques aí em cima. O Excel 2016 já é mais inteligente, ele já faz essa formatação aí tranquilamente para a gente, ok? Quando nós queremos então agora mesclar as células, olha, vamos selecionar aqui, por exemplo, quero fazer um título aqui em cima. Então o que eu vou fazer, ó? Selecionei, ó, cliquei com o botão direito na primeira e fui arrastando até onde eu quero. E aqui a gente vem então no mesclar células. Ele já dá pra gente então algumas opções aqui de mesclar, ó. Mesclar e centralizar, mesclar através, mesclar células e desfazer mesclagem de células. Então nós temos essas opções aqui, ok? Então mesclar e centralizar, ó. O que acontece? Automaticamente ele vai centralizar para a gente então esse texto aí, ó. Mesclou e centralizou. Nós podemos também fazer uma outra coisa interessante dentro do Excel. Por exemplo, eu quero deixar maior aqui essa linha 2, ó, linha 1, para deixar um título, por exemplo. Então o que eu vou fazer, ó? Quando eu passo o mouse aqui, ó, em cima do número 1, por exemplo, ele vai selecionar a coluna. Mas se eu descer um pouquinho e pegar na linha e clicar, eu posso aumentar ou diminuir então a altura dessa linha aqui. Vejam que ele vai selecionar a linha inteira, ok? Para a gente fazer essa mudança aí, tranquilo? E aqui eu posso então formatar esse alinhamento especificamente. Vejam que aqui ele já traz para mim alinhar ao centro, né? Tanto na horizontal quanto na vertical. Ok, pessoal? Então ele vai alinhar para mim aqui na horizontal e na vertical. Ok? Posso fazer esse alinhamento já especificamente dentro do Excel. Tranquilo, pessoal? Por hoje acho que seria isso. Espero que tenha ajudado vocês aí. Eu vou deixar um exercício depois aí no nosso Classroom para que a gente possa fazer então esses exercícios e possa ir treinando dentro do Excel. Quando a gente está trabalhando com Excel, pessoal, ou a gente treina ou a gente não aprende. A gente precisa estar com Excel. Como eu disse para vocês, você pode estar com o sistema Linux, está usando outro programa específico para Linux do OpenOffice, pode estar trabalhando no teu celular também. No celular você pode baixar, tem gratuitamente dentro do Android o Excel. Então você pode estar trabalhando aí dentro do celular mesmo com Excel, e são as mesmas configurações, ok? Pode baixar lá, entra na Play Store do Android e você vai estar vendo isso. No iOS também existe o Excel ali para você poder baixar gratuitamente, podendo estar trabalhando com ele, ok, pessoal? E tem as mesmas funcionalidades aí do Excel que nós estamos ensinando, ok? Então eu espero que vocês estejam aproveitando essas aulas, pessoal. Qualquer coisa eu estou online para a gente tirar qualquer dúvida aí durante as aulas, beleza? Uma boa semana para vocês, bom estudo.